Qual é o seu propósito? O que Deus quer que você faça com a vida que Ele te deu? Essa é uma pergunta feita muitas vezes, principalmente nos dias atuais, por muitas pessoas, onde às vezes ficam sem resposta, sem até mesmo se encontram, se veem perdidas, né, em meio a esses questionamentos, sem saber o direcionamento. Principalmente quando observamos, olhamos a grandeza da criação de Deus, de tudo que Ele fez, e olhamos para toda a obra das mãos que Deus realizou, das mãos de Deus, toda a criação, e nos sentimos perdidos, né? Nos sentimos perdidos sem um direcionamento a respeito do propósito para o qual estamos nesse mundo. Porém, o salmista, no Salmo de número 8, ele nos dá uma direção a respeito do propósito para o qual Deus nos criou. Salmos de número 8, versículo 6, o salmista nos escreve dizendo: o Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas, sobre o gado e as ovelhas, e até os animais do campo e da floresta, sobre as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que vive nos mares. Deus deu autoridade, Deus deu a capacidade de domínio sobre toda a criação ao homem. Ao dizer que Deus deu essa capacidade de domínio, isso já nos mostra um senso de propósito, de direcionamento para as nossas vidas, que embora em meio à contemplação, percebendo a grandeza de Deus e a pequenez do homem, o salmista, ele acaba encontrando um lugar especial que Deus o colocou diante de toda a imensidão que Ele criou. Deus, quando nos formou, Ele nos formou para sermos mordomos da sua criação, das coisas que Ele já havia criado. Pois desde o princípio da criação, primeiro Deus cria toda a natureza, os animais e tudo o que existia, para depois então formar o homem e dar ao homem a autoridade, o domínio, o poder sobre todas as coisas que ele já havia criado, colocando como mordomo daquilo que ele havia construído. E aí nós começamos a encontrar o sentido, o direcionamento, o propósito para o qual Deus nos criou. Pois quando a Bíblia diz sobre o homem ter o domínio, a Bíblia está nos falando a respeito da responsabilidade que temos de cuidar, de administrar, de zelar por aquilo que Deus fez por meio da sua palavra, daquilo que Deus preparou para o homem. Sabendo que temos o domínio sobre toda a criação, percebemos também que temos a capacidade de influenciar positivamente aqueles que estão à nossa volta, ajudando as pessoas a saírem dos seus momentos de dificuldade, ajudando eles a terem vidas onde possam desfrutar de plena felicidade, ajudando a encontrar direção e saída para as suas vidas. Que você possa hoje entender o propósito para o qual Deus te chamou. Que você possa hoje, a partir do que o salmista nos ensina, compreender que a sua vida não é sem sentido, que a sua vida tem uma razão, que tudo aquilo que está à sua volta faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Comece hoje a usar os seus dons e os seus talentos, as suas habilidades, para servir de ajuda para aqueles que estão à sua volta. Comece agora a estender a mão àqueles que estão à sua volta, a fazer algo que a sua capacidade permite para ajudar alguém. E você vai começar a encontrar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você não é obra do acaso, você não está sozinho, você não veio a este mundo sem uma razão, sem uma finalidade, sem um propósito. Deus criou você com um plano, com um propósito, com uma razão. E Ele quer fazer de você uma bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus em Cristo te abençoe.